Você acorda pela manhã, talvez tenha escola, talvez tenha trabalho. Ontem você dormiu tarde, né? Tava pensando na ideia que teve para um mangá, várias cenas passando pela sua cabeça enquanto você tentava fechar os olhos e relaxar para não se atrasar. No caminho da escola, do trabalho, 1000 novas ideias vêm à sua cabeça. Parece que tudo que você vê na rua te faz pensar em uma cena, um personagem, uma luta, um poder. Chegando em casa, hoje foi um dia cansativo. Você senta no sofá para assistir algo. A ideia que você teve ontem, agora já é outra. O anime que você está assistindo na TV te dá uma nova ideia. Definitivamente esse sim, é o mangá que você quer fazer. Agora você está empolgado, pega seus materiais, senta e... Bem, você olha para essa folha em branco e... Caramba, por onde que eu começo? Você sabe que quer contar uma história sobre um menino que perdeu seus pais e agora ele vai tentar descobrir como que tudo aconteceu. Só que... Por onde você começa? Você começa mostrando quando ele perdeu os pais? Ou depois você conta isso com um flashback? Você faz um quadro grande, talvez, já mostrando o protagonista logo de cara? Ou de repente você faz ali o lugar onde ele está, de repente a casa dele? A folha em branco continua te encarando sem que nenhuma ideia venha e alguma forma de colocar aquilo que estava na sua cabeça ali no papel. É melhor jogar alguma coisa. Talvez assim a ideia venha. Durante o jogo, você tem uma nova ideia. Esse mangá onde o protagonista é um mago que acabou de descobrir que o mundo vai ser invadido. Essa história será bem complexa, tem vários personagens, várias reviravoltas. Bem, você não faz ideia se você vai conseguir fazer ela de fato, mas o outro mangá, o de ontem, esse já não te empolga mais. As cenas desse novo mangá vêm quase que automaticamente à sua cabeça, você consegue ver a ação que vai acontecer, as lutas, a reviravolta, tudo, mas quando você percebe, caramba, já tá tarde, é hora de dormir. Amanhã você vai começar esse mangá, agora sim. Só que de manhã você passa por todo aquele processo de novo. 1000 ideias vêm à sua cabeça em praticamente tudo que você faz e esse já deve ser o 5º ou 6º mangá que você disse pra si mesmo que ia fazer sem nunca conseguir sair da primeira página. Alguns pensamentos vêm à sua cabeça. Eu acho que meu traço não é bom bastante para fazer um mangá. Ou talvez minha ideia seja ruim. Melhor deixar isso pra lá. Ou talvez eu simplesmente não possa fazer um mangá, né? Afinal de contas, eu sou brasileiro, né? Esses são alguns pensamentos que passam pela sua cabeça. E você não poderia estar mais errado. O problema não é a sua ideia, o problema não é o seu traço e muito menos o problema é o fato de você ser brasileiro. A única coisa que está te impedindo de começar a fazer o seu mangá é que você não sabe fazer um mangá. Ao menos por enquanto. E é por isso que eu tô aqui, para que eu possa te mostrar que é possível sim você fazer um bom mangá, mesmo que você ainda não esteja satisfeito com o seu traço, com o seu desenho, mesmo que você ache que a sua ideia pode ser uma ideia ruim e principalmente mesmo que você seja brasileiro. Você definitivamente pode fazer o seu mangá e ter ele assim na sua mão, impresso, bonitinho, igual eu tenho os meus aqui. Eu acho que eu sei exatamente o que você está passando, porque eu também já passei por todas essas incertezas, todas essas dúvidas na hora de começar a fazer um mangá. Eu passei por tudo isso e felizmente hoje, depois de vários anos, eu consigo fazer um mangá praticamente a hora que eu quiser. Eu consigo organizar minhas ideias, sentar e fazer um mangá e ter ele publicado. E para que você não ache que eu estou mentindo, eu vou contar aqui, compartilhar com você um pouco da minha história, de como que eu comecei, quando que eu me interessei por mangá, até hoje ser publicado, inclusive por uma editora grande aqui no Brasil, que é a editora Conrad, que é a editora, por sinal, que trouxe para o Brasil o que é mangá, trouxe os primeiros mangás para o Brasil, né? Mangás como Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, por exemplo. Eu basicamente aprendi a ler lendo quadrinhos, né? Principalmente Turma da Mônica e Menino Maluquinho. Então não foi um pulo muito grande
querer fazer quadrinhos, querer fazer isso, porque basicamente eu conheço quadrinhos desde que eu me entendo por gente. Eu devia ter mais ou menos uns 8 anos de idade, quando minha mãe ela estava internada no hospital, né, que ela sempre teve a saúde muito frágil, e aí uma enfermeira ela fez aquela pergunta clássica para mim, né, o que você quer ser quando crescer? E eu lembro naquela época de responder, eu quero desenhar quadrinhos. E eu nunca vou me esquecer da cara de surpresa, né, que ela fez assim. Provavelmente ela achou bonitinho uma criança dando aquela resposta. Afinal de contas, é mais esperado que uma criança vai responder que quer ser policial, quer ser bombeiro, astronauta ou qualquer coisa desse tipo. Pouquíssimas crianças acho que responderiam que querem desenhar histórias em quadrinhos. E eu não esqueço da cara de surpresa dela, porque foi basicamente a primeira cara de surpresa que eu recebi ao falar sobre isso na minha vida, e essa cara de surpresa me acompanhou todos os anos, até hoje praticamente, quando eu digo que eu trabalho desenhando histórias em quadrinhos. E essa cara de surpresa porque realmente parece que é algo que, por ser brasileiro, a gente não pode fazer, né? Ou algo do tipo, não existem brasileiros fazendo quadrinhos, existem menos ainda fazendo mangá. Então essa cara de surpresa, ela me acompanhou a vida inteira, e eu tenho certeza que talvez já esteja te acompanhando, e a outra certeza é que ela vai continuar te acompanhando se você continuar engajado nesse sonho de ter seu próprio mangá pronto, feito, publicado, etc. Com 9 anos de idade foi quando eu entrei ali no meu primeiro curso de desenho, né? O curso de desenho ali, ele permitia você entrar só com 10 anos, então eu precisei fazer uma espécie de teste ali para eu poder entrar com 9 anos, né? Eu consegui passar nesse teste aí e eu comecei a fazer o curso. Ele basicamente consistia assim, de o primeiro ano você tinha aula de desenho básico, né? Realmente dos fundamentos do desenho, etc. Lembrando que eu tinha 9 anos, então não era uma coisa tão avançada assim, né? Mas você tinha basicamente um ano de desenho básico, que é o diploma que eu tenho, e depois você ia para uma espécie de especialização, onde você podia escolher qual lado que você queria, o que você queria seguir ali dentro do desenho. E aí eu escolhi histórias em quadrinhos, né? Ali, como eu estava acostumado a ler basicamente Turma da Mônica e Menino Maluquinho, eu fui pro cartoon, né? Eu não conhecia outros estilos de quadrinho, então eu escolhi aquilo que estava mais perto da minha realidade. Foi nessa época aí que eu conheci um outro aluno, né, também criança, mais ou menos dali da mesma idade que eu, que tinha escolhido nessa especialização o mangá. Naquela época eu não fazia ideia do que era mangá nem nada do tipo. Esse amigo, inclusive, era descendente de japonês, né? Então talvez por isso ele conhecia mangá, ele gostava de Pokémon, todas aquelas características que a gente meio que associa aos descendentes de japonês. Eu sei que isso é um estereótipo, mas eu conheci o mangá através exatamente desse estereótipo. Eu saí daquele curso alguns meses depois, porque a minha família não tinha mais condição, né? Já tinha pago 1 ano e tanto daquele curso, não tinha mais condição de continuar pagando ali as mensalidades. Na época, se eu não me engano, a mensalidade custava por volta de 40 ou 50 reais. Assim, isso faz muitos anos, faz, sei lá, quase 20 anos mais ou menos. Então, se fosse tentar trazer esse valor, né, de 50 reais da época para hoje, eu imagino que a mensalidade seria equivalente mais ou menos a uns 200 reais. Até porque naquela época lá um pastel na feira custava 50 centavos. Saudade. E nisso demorou ainda alguns anos para eu entender o que era mangá ou o que era anime, né? O primeiro mangá que eu tive, né, ele foi um volume da saga de Hades dos Cavaleiros do Zodíaco. Na época eu já gostava de quadrinho, então eu vi o mangá lá e eu não entendi exatamente o que era aquilo e por que era preto e branco principalmente. Então eu e um amigo meu achávamos, né, que aquilo era uma espécie de livro para colorir, só que mais avançado, né? Você tem essas revistinhas infantis, onde você tem um desenho, né, ali só a line art, só o contorno do desenho para você colorir, e eu pensava, caramba, isso aqui é tipo um mega livro para colorir. E a gente pegou o lápis de cor e pintou os nossos volumes de Cavaleiros do Zodíaco. Mas mesmo que eu já tivesse esse contato com o mangá, eu ainda continuava na pegada mais do cartoon, ainda me inspirando em Turma da Mônica e Menino Maluquinho. Nessa época eu fazia as minhas próprias histórias plagiando literalmente as histórias de outras pessoas, né? Então eu pegava literalmente a ideia de alguma historinha do Menino Maluquinho e trocava ali desenhando com os meus personagens. Foi assim que eu comecei a fazer os meus próprios quadrinhos mesmo. Foi graças ao próprio Cavaleiros do Zodíaco, né? Naruto também foi uma influência muito grande, e o Avatar, A Lenda de Aang, que eu comecei a sair
do cartoon de turminha, digamos assim, né, que era onde eu tinha a minha inspiração, e partir para histórias que seriam consideradas mais sérias, digamos assim, né, mais focadas em ação, aventura, esse tipo de coisa, né, mais nessa pegada. Mas nessa época eu ainda não sabia exatamente o que era mangá, então eu simplesmente adaptei o que eu conhecia do quadrinho, cartoon, simplesmente para um traço que já era um traço mais mangá, mesmo sem eu saber, por conta das minhas referências, e com uma pegada mais de ação mesmo e tal. E aí foi por volta dessa época, mais ou menos, que a rotina que eu descrevi aqui para você no início do vídeo começou a acontecer comigo, né? Essa rotina que talvez você tenha se identificado aí. Eu tinha várias ideias, né? E eu estava querendo começar a criar de fato mesmo as minhas histórias 100% originais e parar de simplesmente reproduzir a história de outra pessoa alternando, né, com os personagens que eu criei. E aí aconteceu exatamente igual. Eu tinha uma ideia, desenvolvia ela, pensava, ficava empolgado com aquela ideia, mas rapidinho eu via alguma outra coisa, assistia um filme, assistia um anime, assistia um desenho animado, e aí eu trocava de ideia e ficava pulando assim de ideia em ideia, né? Eu considero que nessa época eu era o rei das primeiras páginas, né? Porque como eu já tinha desenhado historinhas, digamos assim, né? Por conta disso, como eu falei, então eu já conseguia colocar algumas coisas no papel. Porém, como eu ficava nisso de sempre de não conseguir focar, de sempre estar mudando, sempre tendo várias e várias ideias, eu geralmente desenhava a primeira página da história, da ideia que eu tinha naquele dia, e aí depois de, sei lá, 3, 4 dias, já vinha outra ideia, eu esquecia aquela história, aquela primeira página que eu fiz e fazia uma nova primeira página, e isso durou muito, muito tempo. Facilmente eu devo conseguir encher aí uma pasta só com as primeiras páginas que nunca foram continuadas dessas ideias que eu tive naquela época. Bem, acontece que isso daí já estava cansando, né? Eu comecei a perceber que eu realmente só fazia a primeira página e largava, e aí isso começou a me cansar, e foi então que eu decidi não simplesmente ter a ideia e já partir ali para os finalmente. Eu decidi realmente fazer um projeto, fazer um planejamento do mangá que eu queria fazer. Então, a partir daquele momento, eu comecei não só a ter a ideia e direto fazer aquela ideia que eu tive, mas anotar várias coisas, escrever várias coisas, desenhar ali. Então, desenhava o personagem numa folha, escrevia ali as características dele, o que eu tinha criado para ele. Ele ia usar uma espada, eu desenhava a espada, enfim. Aí a história se passaria no mundo fantástico X, eu desenhava o mapa daquele mundo, desenhava, sei lá, a característica de algumas cidades ou coisa do tipo. Eu era muito inspirado por Final Fantasy VII, que é meu jogo favorito até hoje na época, né? E aí eu tinha mais ou menos o modelinho das cidades do Final Fantasy VII, eu usava isso para desenhar ali, e realmente eu fui enchendo uma pasta com várias dessas coisas, né? Toda a ideia que eu tinha agora, ela não vinha em detrimento da ideia que eu tinha anterior, mas ela era agregada nesse grande projeto que eu estava fazendo, né? Que na época eu chamei de projeto mangá mesmo, né? Enfim, e foi assim que eu comecei a organizar as coisas, e foi fazendo esse projeto, esse planejamento, que eu pude finalmente sair do que eu chamo de maldição da primeira página. Eu consegui ir para a segunda página finalmente. E aí com a segunda página veio a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante. Só que eu ainda não estava pronto, digamos assim, eu ainda não tinha aprendido de fato. De fato eu tinha aprendido alguma coisa, né? Eu aprendi algo que me fez sair dessa maldição da primeira página, dessa falta de foco em relação à história e seguir em frente com ela. Então, sim, consegui ali seguir com uma história e fazer, por exemplo, 20 páginas. Acho que o primeiro mangá que eu fiz mesmo, eu cheguei até a página 20. E aí, quando começou a acontecer uma coisa interessante, porque quando eu fazia uma certa quantidade de páginas, né, por exemplo, 20 páginas, que eu acredito que foi o primeiro mangá que eu fiz, quando eu parava e lia aquilo ali, né, não só tipo ia produzindo, mas parava e lia ali desde a primeira página até a página 20, geralmente eu não gostava do que eu estava lendo. Eu achava, muitas vezes era mais comum eu achar que estava acontecendo as coisas rápido demais, de modo que elas pareciam meio sem lógica, parecia que as coisas estavam meio corridas ali. Então eu realmente não gostava do que eu estava lendo. E o que começou a acontecer a partir daí foi que eu fazia ali, eu fiz as 20 páginas, eu joguei aquelas 20 páginas fora do meu primeiro mangá, comecei de novo, né?
reolhando ali aquele projeto, reorganizando tudo que eu estava fazendo, e falei, beleza. E aí eu fiz até a página 50. Porém, aconteceu a mesma coisa de novo. Eu li aquelas 50 páginas, não gostei do que eu li e comecei do zero de novo. A mesma coisa foi com 70 páginas, que também foram para o lixo, e depois aconteceu, acho que foi quando chegou mais longe, foi com 120 páginas, que foi quando supostamente eu terminei ali o que seria o primeiro volume do mangá ou algo do tipo, mas foi o mais longe que eu cheguei com essa primeira ideia, com esse primeiro mangá que eu fiz, que se chama Legend, inclusive, ou se chamava Legend, né, já que eu nunca terminei ele. Inclusive eu tenho algumas páginas dele até hoje, vou mostrar aqui alguns dos desenhos que eu tenho e de páginas dele, aqui para você ver mais ou menos qual que era o meu nível naquela época lá. Então é para mostrar que todo mundo começa do zero mesmo. Eu não comecei fazendo um mangá e tendo ele certinho publicado. Não, a gente começa ali de algum ponto. É para isso que eu tô contando essa história. O que eu percebi que tinha acontecido com esse mangá, com o Legend, né, é que todas aquelas ideias que viravam uma página de um mangá diferente na minha cabeça, eu fui agregando, né, como eu falei aqui, dentro daquele projeto mangá, do projeto Legend. Eu chamava de Legend na época, né? Hoje eu sei que a leitura certa seria Legend. Mas enfim, eu vou falar como eu falava na época. Pois não, um nome mega genérico, né? De qualquer modo. Eu pegava essas ideias e agregava, de modo que a história ela foi ficando inchada, ela foi ficando cada vez maior, mais cheia de coisa e tal. E isso formou um bolo tão grande de acontecimentos, de tramas, de interligações, que eu achava que estava arrasando. Só que quando eu falava para alguém que eu estava fazendo um mangá, mostrava ali algumas páginas, etc., e a pessoa me perguntava a história, eu não conseguia explicar a história do meu mangá para essa pessoa sem precisar alugar ela por, sei lá, 3 horas para ficar contando todos os detalhes ali da trama daquele mangá, né? E eu vou dizer que isso durou anos. Foram anos, né? Assim, eu até produzir as 120 páginas, né, desse mangá. Foi realmente, né, um processo aí que levou anos e todo esse aprendizado acabou levando anos. E até que um dia, né, nesse negócio de ter várias ideias, eu já estava com aquela ideia um pouco mais fechada, teve um dia que eu tive aí algumas ideias para outros mangás, e ao invés de agregar, como eram mangás diferentes, ao invés de agregar eles em Legend, né, que era o que eu costumava fazer, eu decidi escrever numa folha de papel ali a ideia que eu tive, só para meio que guardar ali aquela ideia, né? Eu tinha um caderno que tinha ganhado na época da escola, eu escrevi ali, anotei a ideia. Um era um mangá sobre anjos e o outro era um mangá de romance, né? Na época eu tinha acabado de assistir Clannad, e é um anime que eu gosto demais, até hoje eu acho que eu gosto bastante, faz bastante tempo que eu não vejo ele, mas eu gostei muito de Clannad na época, e aí entra isso que eu falei, né? Eu assisti um anime novo e gostava daquilo, queria fazer algo naquele sentido, e aí por isso que ficava pulando de ideias em ideias. Nesse caso aqui, eu anotei ali mais ou menos essa ideia, e no dia seguinte a ter feito isso, eu consegui conversar com alguns amigos meus sobre essas ideias e consegui contar para eles qual que era a ideia, sem precisar ficar me enrolando ali e pegando e ficando horas falando, sabe? Eu consegui de maneira objetiva contar a ideia desse mangá para as pessoas, e foi isso que despertou o interesse de, pô, se eu consigo contar aqui, falar desse mangá de maneira mais fácil do que eu consigo fazer de Legend, talvez valha a pena eu fazer esse mangá aqui e depois eu retomo o Legend, porque daí eu vou ter um mangá pronto e tal, uma história que eu tô com vontade de fazer e que eu sei que ela é mais curta do que a outra que eu tô fazendo. Inclusive eu até fiz uma espécie de votação entre os meus amigos e eles, né, votaram para eu fazer esse mangá de romance, porque foi a história que mais interessou eles. Assim, eu tenho que admitir que inicialmente essa história também era para ser grande, era para ser um mangá grande, ia ter um plot twist lá na frente com alienígenas, etc, um monte de coisa, porque isso foi na época que eu estava descobrindo a ufologia e aí eu queria colocar alienígena na história. Essas coisas acontecem com a gente que é autor, né? Você descobre uma coisa nova, assiste algo e aí você quer embutir aquilo no que está fazendo, porque você fica com vontade de falar aquilo. Mas a questão aqui, o ponto, voltando ao ponto central, é que eu completei ali mais ou menos em 100 páginas o que seria o primeiro volume desse mangá de romance, só que eu percebi que a história ela fechava muito bem ali. Então eu conseguia mostrar aquilo para as pessoas, e as pessoas liam do começo até o fim e gostavam bastante ali como história fechada.
E como eu sabia que ia demorar muito pra fazer todas aquelas reviravoltas e tramas e coisas do tipo que eu ia fazer, eu falei, não, esse mangá aqui já tá bom assim, já tá fechadinho aqui, eu vou deixar ele assim mesmo, vai ter concluído e eu vou partir pra fazer outras coisas. E foi aí que aconteceu a sensação, acho que mais incrível que eu já tive na minha vida, que foi ter um mangá pronto ali nas minhas mãos, né? Porque eu desenhava tudo no papel mesmo, e ele inteiro ali para as pessoas lerem. Ficou mais ou menos em 5 capítulos ali, esse mangá, que é Matsuru. Para quem aí já me conhece há muito tempo, já me acompanha há muito tempo, sabe que Matsuru está disponível, inclusive, para ler no meu site. Você pode ler de graça lá, o que pode ser considerado o segundo mangá que eu fiz na minha vida, né? E o primeiro que eu realmente terminei, né? Ficou essa minissérie em 5 capítulos ali num mangá de romance. E ter esse mangá pronto significava que eu conseguia mostrar ali para as pessoas, conseguia receber a opinião das pessoas, e isso me ajudou muito, muito a continuar crescendo e a continuar fazendo. Realmente foi terminar o primeiro mangá que me deu o gás para conseguir saber, ter a noção de que eu poderia fazer mais, de que eu conseguia, porque até então eu vivia naquele processo de começar uma história, largar ela, começar uma história, largar ela, começar uma história, largar ela, de modo que eu já estava começando a duvidar da minha própria capacidade de fazer um mangá. E foi quando eu fiz esse inteiro e ele estava fechado e pronto, que deu esse gás, essa motivação para seguir em frente. Ok, mas vamos pular aí alguns anos, porque foi depois disso, né, algum tempo depois disso, que eu conheci Bakuman, e aí eu aprendi o conceito de one shot, né, uma história fechada ali de começo, meio e fim dentro da própria história ali que você está contando, sem capítulos, sem divisões, sem continuação, só ali uma história fechadinha. E tão rápido quanto assim eu conheci esse conceito de one shot, eu tive que já colocar ele em prática, porque na época estava rolando um concurso de mangá, né, de uma revista que queria ser a Jump brasileira, né, ao longo aí dos anos vivem aparecendo revistas que querem ser a Shonen Jump brasileira. Eu acho que a mais bem sucedida hoje é a Action Riken nesse projeto. Ela já está aí há anos fazendo muito bem o trabalho dela. Inclusive, eu recomendo bastante o trabalho do Estúdio Arma. Mas voltando aqui, né? Então tinha essa revista, né? Acho que era Ação Magazine o nome. E ela fez um concurso de mangá. Você tinha que contar uma história de 20 páginas ali, exatamente um one shot. E foi aí que eu continuei esse processo de fazer um mangá. Só que foi muito difícil, né? Porque eu estava acostumado a montar todo um projeto para um mangá gigantesco e separar ele em capítulos, etc. Então, contar uma história inteira dentro de 20 páginas foi assim um desafio que eu tenho que dizer que foi muito, muito grande esse desafio, né? Tanto que eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no canal, lendo o primeiro mangá, porque eu fiz 2 mangás para esse concurso, lendo o primeiro mangá que eu enviei para esse concurso, né? Que foi uma história de detetive e tal, porque eu imaginei assim, já que eu tenho que contar uma história fechada aqui, eu pensei num episódio de uma série tipo CSI, que você não precisa assistir o anterior nem o seguinte para poder entender o que está acontecendo naquele episódio. Você consegue assistir ele separado. E aí foi essa ideia que eu tive para conseguir contar um one shot. Foi a única possibilidade que eu tinha imaginado na época para conseguir contar uma história inteira do começo ao fim em 20 páginas. Até hoje, na verdade, eu acho difícil contar uma história inteira, assim, do começo ao fim em 20 páginas. Possível, mas é um desafio, é algo que exige um pouco do autor, sim. Como eu disse, né, depois que eu fiz essa primeira, foi um aprendizado gigantesco. Eu consegui ali contar aquela história e foi rápido de fazer, diferente, né, dos outros mangás que eu, a 120 páginas de um que ficou parado, depois 100 páginas de Matsuru. Fazer um mangá de 20 páginas foi uma experiência muito boa, porque eu terminei um mangá ali num espaço muito curto de tempo. Foi coisa de tipo 1 mês e meio, 2 meses. Tanto que ainda faltava, ainda tinha prazo para enviar, e eu falei, eu vou tentar fazer mais um. E aí eu fui e fiz mais um, que foi o One Shot de Hooligan, né? A série que hoje aí ela está em produção. O One Shot que originou essa série foi feito nessa época. O One Shot de Hooligan foi o terceiro mangá, pode-se dizer assim, que eu fiz na vida, né? Então, e o One Shot de Hooligan, se não me engano, eu fiz em 1 mês. Então são 20 páginas que eu consegui fazer ali naquele espaço de 30 dias. Foi realmente um aprendizado assim, sem tamanho, conseguir fazer esses one shots. E aí foi com essa experiência que os anos foram passando, eu fui fazendo cada vez mais e mais mangás. Ainda teve série que eu fiz e abandonei, teve one shot que eu fiz e achei uma porcaria e joguei fora, mas aos trancos e barrancos a gente foi chegando aqui até onde
eu tô hoje, né? Até ter aqui os meus mangás impressos na minha mão, publicados, sendo aceito por uma editora grande no Brasil e tal. Eu sei que foi uma história grande, foi uma história longa aqui, mas eu espero que ela tenha motivado de alguma forma. Mas eu queria mostrar que foi tudo isso que eu tive que passar para poder aprender a fazer mangá. Então, quando eu digo que o que te impede de fazer um mangá não é o seu traço, não é o fato de você ser brasileiro, não é sua ideia, é isso, é porque eu também precisei passar por um processo de anos, errando, voltando, reaprendendo, errando, voltando, para conseguir aprender como que de fato se faz um mangá, qual que é o processo para se fazer um mangá. E chegar com ele até o final e ter ele publicado, impresso aqui na sua mão, como eu estou falando aqui ao longo dessa nossa primeira aula. E é por isso que eu posso dizer que eu sei exatamente, eu entendo o que você está passando, as dificuldades que você está passando para fazer o seu primeiro mangá. E acima de entender isso, eu não quero que você precise passar pelo processo de, sei lá, 15 anos que eu passei até conseguir fazer um mangá, saber de fato como fazer um mangá. E é por isso que a gente vai começar agora sim essa aula, que é a parte prática, e eu vou te mostrar aqui, em toda essa história que eu te contei, quais foram os erros que eu cometi e que talvez de repente você também esteja cometendo e que está te impedindo de começar e de fazer o seu mangá. Quando eu descrevi aqui toda a minha história para você, talvez você tenha pensado inicialmente que eu não estava conseguindo fazer um mangá, e talvez você também não esteja conseguindo, né, começar aí o seu mangá por ter várias histórias diferentes, ideias de histórias diferentes, e talvez por isso realmente seja algo bom, seria interessante realmente juntar essas histórias diferentes em um único mangá, certo? Até porque foi exatamente fazer esse tipo de coisa que me ajudou a sair daquela maldição ali da primeira página e continuar e fazer a história, né, sem largar ela e abandonar. Só que, na verdade, isso está bastante errado. Eu tenho que admitir, realmente isso me ajudou ali no início, porque senão eu ficava realmente só naquela primeira página e largava. Então, juntar todas as ideias que eu tinha, os mangás diferentes que eu tinha em um mangá só, me ajudou a ter um pouco mais de foco. Mas o meu problema ali não necessariamente era ter várias ideias. O seu problema também não é ter várias ideias. O nosso problema nesse caso é ser imediatista e querer fazer o mangá com a ideia mais fresca que está na nossa cabeça. Quando eu tenho uma ideia nova, eu focar só nessa ideia e querer abandonar a ideia que eu tive antes. Então, você vê que realmente a coisa mudou. Eu consegui fazer um mangá de fato, não juntando 1000 ideias em um mangá e fazendo um bolo muito grande que eu nem conseguia contar, para ser sincero. Mas foi quando eu resolvi ter foco e falar, eu vou fazer esse mangá aqui do começo até o fim. Eu vou pegar esse mangá aqui que é mais simples e que eu sei que eu consigo fazer ele ali num período de tempo mais rápido e vou contar ele até o fim. Foi exatamente ter esse foco em uma ideia e falar, ok, eu tenho essas outras ideias, mas eu vou deixar elas de lado por enquanto e vou fazer essa daqui. Foi exatamente isso que me ajudou a sair dessa maldição da primeira página, a sair da maldição de ficar tendo milhões de ideias e não saber o que fazer, e fazer de fato um mangá do começo até o final. Juntar todas as ideias que você tem num manga só vai fazer a sua história ficar muito maior, né? Vai ter muito mais personagens, vai ter muito mais tramas, mais acontecimentos, e a gente costuma achar que isso é uma coisa boa, porque às vezes a gente vê os mangás que a gente gosta, séries que a gente gosta, etc. E elas têm 15, 20 personagens, as histórias desses personagens se ligam, tem várias coisas e tudo mais. E, bem, na verdade é que quando a história ela é grande, ela é complexa e coisa do tipo, ela também é muito mais difícil de ser feita, ela é muito mais difícil de ser trabalhada, principalmente se você está começando agora a fazer o seu mangá. Pensa que essa história ela leva muito mais tempo, muito mais tempo para poder ser feita, né? Essas histórias que a gente costuma se espelhar, né? Um Naruto, um One Piece, um Dragon Ball, um Bleach, um Cavaleiro do Zodíaco, um Boku no Hero, etc.
elas levam anos e anos e anos e anos sendo produzidas. E quanto mais anos você leva para produzir sua história, maiores as chances de você não conseguir dar conta disso e acabar largando a sua história no meio. E se é a sua primeira história, o seu primeiro mangá, você ainda nem tem experiência suficiente também para contar essa história, né? Quando a gente tem, né, essas ideias que vêm à nossa cabeça, né, essas ideias de um mangá e tal, essas ideias nunca vêm de uma forma ordenada, né? Então a gente começa ali, sei lá, vem uma cena específica e aí você fala, pô, seria legal um mangá sobre isso. Aí você começa a pensar nos personagens, começa a pensar numa cena aqui, numa cena ali. Às vezes uma cena que vem na sua cabeça é do começo, às vezes é do meio. E eventualmente vem aquelas cenas do final. E como o final sempre é o momento mais empolgante ou mais interessante de uma história, muitas vezes a gente fica ali viajando muito no final, né? Pelo menos comigo era muito assim, né? Eu tinha uma ideia, eu começava a pensar nas coisas e tal, e meio que criando e bolando as coisas, e aí quando começava a vir o final na minha cabeça, como que a história vai terminar, aí praticamente o final ele tomava conta das minhas ideias. Todas as minhas ideias tinham a ver com o final, eu ficava viajando ali, como que vai ser a luta no final, e não sei o que, e imaginava pra caramba o final. E eu tenho que dizer que isso não é necessariamente uma coisa ruim, na verdade, é muito bom você ter o final da sua história pensado, porque quando você sabe o final, né, você sabe o destino da sua história, é muito mais fácil traçar o caminho até ele. Muitos autores, inclusive de livros, etc., eles pensam no final mesmo antes de pensar no começo da história, exatamente para ter esse ponto onde você quer chegar. Então isso é algo bom. Mas qual que é o problema desse ponto, né? Qual que é o problema de ter as ideias e ir pensando muito nisso? É o como que você chega nesse final. E isso é uma coisa que geralmente vai impedindo a gente de pensar, e é a grande dúvida que aparece quando a gente começa a fazer ali o nosso mangá, né? Porque, de novo, quanto maior é uma história, menor é a conexão do início com o fim, porque você tem mais acontecimentos nesse meio que vão distanciando o início do fim. Então, quando você tem a sua ideia e você pensa várias cenas isoladas, mas foca muito ali, principalmente no final, isso vai te impedindo um pouco de pensar em toda essa caminhada. E o final vai ficando cada vez mais e mais e mais distante. E se a coisa que você está mais empolgado numa história é o final, e geralmente né, quando a gente está tendo uma ideia, a gente está empolgado para o final, e esse final parece nunca chegar, porque você tem que criar um monte de outras coisas antes que estão completamente longe daquele final, mais desempolgado, vou inventar essa palavra aqui, você fica com esse mangá. E aí, às vezes, é isso que faz você se empolgar com uma nova história e entrar nesse ciclo repetidamente. Então é por isso que é importante você saber simplificar a ideia para que você consiga, de fato, fazer aquele mangá do início até o fim, sem se perder no meio desse caminho e principalmente sem abandonar o seu mangá, que foi o caso como aconteceu comigo com Legend, né, infelizmente. Mas eu nunca ia conseguir terminar aquele mangá do jeito que eu tinha pensado ele, com todas as coisas que eu tinha imaginado para ele naquela época. Mesmo que talvez se eu desenhasse ele por 10 anos, mesmo que talvez eu estivesse desenhando ele até hoje, talvez eu ainda não teria chego no final daquela história. E aí teria o outro grande problema, né? Que hoje eu tenho muito mais conhecimento do que eu tinha naquela época. Então o primeiro capítulo do mangá ia ser uma bela de uma porcaria. E aí a pessoa só ia precisar ler 89 capítulos para que a história comece a ficar um pouco boa. Provavelmente ninguém ia ler isso. E eu ia estar fazendo um mangá para ninguém. Por quê? Eu tenho que dizer, eu tenho que admitir, naquela época eu não sabia fazer um mangá, eu não sabia contar uma boa história, eu não sabia fazer algo que prendesse a atenção do leitor. E se eu não tivesse escolhido histórias mais simples, mais objetivas, que eu conseguisse trabalhar do começo até o final, provavelmente até hoje eu não teria aprendido ainda. Até porque naquela época não tinha ninguém ensinando isso, né? Eu mal tinha acesso à internet. O YouTube estava começando e o preço de um curso de mangá e tal numa escola, que nem tinha na minha cidade escola que ensinasse a fazer mangá, só desenho, mangá, né? Só tipo desenhar personagens, etc. Mas fazer mangá mesmo não tinha na minha cidade, mas sei lá, a escola em São Paulo para aprender a fazer um mangá mesmo custava, sei lá, uns R$300 por mês mais ou menos. Mas daí beleza, Jason, consegui entender que eu não posso querer fazer a maior história gigantesca do mundo se é o meu primeiro mangá, porque é muita coisa, é muita areia pro meu caminhão. Eu preciso começar
ali de baixo, né, assumir uma certa humildade e começar de baixo ali pegando uma história que eu queira fazer, que eu gosto de fazer, que eu esteja empolgado para fazer, mas que seja mais simples de contar para eu adquirir essa experiência. Até porque se tem um mangazão lá gigantesco, fodão que eu quero fazer, é interessante que eu tenha mais experiência para conseguir fazer ele, né? O James Cameron, ele esperou, sei lá, 10, 15 anos até ter tecnologia suficiente para poder fazer Avatar. Então a gente precisa também ter essa noção de esperar para fazer certas coisas que a gente não tem condição de fazer nesse momento. Eu sempre defendo aqui para a gente começar do ponto onde a gente está, com os materiais que a gente tem à mão e tal, só que você não necessariamente precisa começar. Se você tem um mangá que vai ter 89 capítulos, e eu foquei nesse número, né? Você está começando agora o seu primeiro mangá, você com certeza tem outras ideias que você conseguiria fazer antes, que seriam legais de ser contadas e que vão ajudar a trazer experiência para você contar esse mangá com 89 capítulos depois. Mas daí beleza, eu entendi isso, vou simplificar a ideia e vou começar por uma ideia mais simples para poder seguir do começo até o fim e ter essa experiência. Então, ok, eu vou, organizo, faço aqui, penso a ideia e vamos começar lá, vamos fazer essa primeira página e tentar não ficar nessa primeira página. Eu vou encarar aquela folha em branco que fica me encarando de volta e vou começar a fazer meu mangá, certo? Errado novamente. Esse é um dos grandes erros, assim, mas eu acho que é um dos maiores erros que praticamente todo mundo, se não todo mundo mesmo, comete, né, quando está começando ali, quando está aprendendo, quando está dando seus primeiros passos para fazer um mangá. Eu tô incluso nisso. Eu tô incluso nisso, né? Tem que lembrar, eu era o cara ali da primeira página, né? Eu falava o Deus das primeiras páginas. Tinha uma pasta só com primeiras páginas de histórias sem continuação. Qual que é esse erro? É de você partir da ideia da sua cabeça e já querer colocar ela no final ali, já direto no papel, da maneira como ela vai ser lida no mangá pronto aqui depois, né? Tipo, da minha cabeça direto pra parte final, sabe? E por que isso não funciona? Por que isso que não funciona desse jeito? Lembra que eu falei que quando eu consegui finalmente sair da primeira página e fazer as outras páginas, eu lia o meu mangá e eu sentia ou que estava muito corrido, que os acontecimentos estavam meio ali sem lógica, parecia que a história estava correndo para andar e aí a coisa não estava indo de maneira natural, eu não gostava do que eu estava lendo, eu tinha que jogar tudo fora e começar de novo. Isso acontecia exatamente porque eu estava tendo a ideia aqui, mesmo criando um projeto, mesmo criando ali os personagens, criando os cenários, criando vilões, objetos, etc., criando toda a lore, a história ali do meu mangá, eu tirava todas essas ideias e tentava partir direto para a parte final. Já colocava direto aquilo na página final, já desenhando a página da maneira como ela seria lida ali no final, já com arte final, com tudo que tem direito, uma página realmente pronta. Basicamente pode-se dizer que eu coloquei ali, colocava, né, o carro na frente dos bois. Eu tinha a ideia e eu já começava a desenhar ali as páginas do meu mangá, e talvez você também esteja fazendo isso ou esteja tentando fazer isso, né? Pegar a ideia que está na sua cabeça, aquelas 1000 ideias, e já colocar direto e fazer o mangá. E talvez, beleza, você ainda não está conseguindo sair da maldição das primeiras páginas, mas se você seguir nisso, você vai cair no mesmo erro que eu caí. Você vai ler a sua história depois de um tempo, não vai gostar e talvez vai ter que começar tudo de novo. E lembra, eu estou aqui exatamente para evitar que você cometa os mesmos erros que eu cometi, para que você não precise daqui a 15 anos, esperar 15 anos igual eu esperei, e aí só daqui a 15 anos fazer os seus mangás e tal, e aprender e saber de fato como fazer um mangá. Exatamente para isso que eu estou aqui, para ser aquela pessoa que eu não tive 15 anos atrás. E o motivo disso acontecer é porque, como a gente vê um mangá pronto, a gente não consegue saber qual foi o processo de produção dele. A gente vê pronto e a gente tenta reproduzir aquilo que a gente está vendo. Só que na criação de um mangá, a página ela é a última coisa que você vai fazer praticamente. Então toda a fase de planejamento, todo o processo vem antes, para que quando você desenha a página, você tenha certeza do que você vai contar. Porque se você colocar a página lá na frente e colocar da ideia que tem na sua cabeça direto para a página, você vai conseguir fazer um mangá, de fato. Só que as chances de você, quando lê ele parecer corrido, ou lento,
ou ficar meio estranho, ou ficar ruim, elas são muito maiores, elas são muito grandes, até eu diria. Era o que acontecia comigo, então eu posso dar, pelo menos do meu exemplo, dizer aqui por experiência própria. E eu tenho que dizer que eu demorei alguns anos e uma boa centena de páginas aí para descobrir isso que eu vou te contar agora. Que antes da gente fazer ali a página final, fazer a página do mangá, a página em si, a gente tem não só que escrever ali o roteiro, tentar entender pelo menos a ordem dos acontecimentos que a gente quer na nossa história e fazer um esboço daquelas páginas. É engraçado porque eu já desenhava, então eu já conhecia o conceito de RAF no desenho, de esboço no desenho, de você fazer ali uma construção prévia do desenho, esboçado ali, para entender como que o seu desenho vai ficar antes de você partir para a arte final, partir para os detalhes e tal, e preencher as coisas. Mas apesar de saber disso no desenho, eu não sabia disso nas páginas. E exatamente esse esboço, né, esse esqueleto do seu mangá, das páginas do seu mangá que você faz antes, é o que a gente chama de storyboard, né? Que é exatamente isso aqui, é uma folha que você vai desenhar a sua página como ela vai ser no final. E você vai usar isso aqui como um guia para poder fazer aí sim as páginas em si. Eu fui descobrir isso só lá com Bakuman. Talvez se você já tenha lido ou já tenha assistido Bakuman, você já sabe mais ou menos do storyboard. Mas talvez você não saiba da importância dele, porque que sim, você deve fazer um storyboard antes de começar as suas páginas. O storyboard aqui é como se você já estivesse vendo o seu mangá pronto, só que antes de você ficar, sei lá, meses, anos trabalhando nele. Porque ele é um esboço, porque ele é rápido, porque ele é feito só no lápis ali, ele é feito mais de qualquer jeito, de um jeito só que você consiga entender o que está acontecendo. O importante do storyboard é que ele seja compreensivo para você. Claro que se você estiver trabalhando com um ilustrador, quiser mostrar esse storyboard para outra pessoa, você vai precisar colocar um pouco mais de detalhe nele. Mas a ideia do storyboard é que ele seja algo compreensível, que ele seja realmente como se a sua página já estivesse ali pronta. Você consiga olhar para ele e ver ali a sua página pronta. E por que que ele faz essa diferença tão grande? Lembra que eu falava? Eu lia meu mangá e ele parecia muito corrido. Se eu tivesse feito um storyboard ali, em uma semana talvez, daquelas mesmas 20 páginas, em vez de levar, sei lá, na época eu devo ter levado uns 3, 4 ou 5 meses para desenhar aquelas 20 páginas. Se eu tivesse feito um storyboard em uma semana, eu teria lido aquele storyboard ali e aí eu teria visto, a história está muito rápida. O que eu posso fazer aqui? Eu posso apagar essa cena, fazer isso aqui. Eu posso apagar aqui, fazer aqui. Essa página aqui eu vou deletar, deixar ela fora e vou colocar... Eu conseguia alterar no storyboard, né, naquele rascunho, naquele desenho rabiscado que eu fiz ali, tudo que eu precisasse alterar para que quando eu desenhasse as páginas em si, a história não ficasse corrida, igual ela apareceu. Então eu gastei meses fazendo um mangá só para jogar ele fora, porque uma vez que ele está pronto, eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha como colocar coisa ou como tirar coisa daquelas páginas para deixar ele melhor, para deixar os eventos acontecendo numa ordem mais interessante. Eu tinha jogado meses fora. E mesmo que eu jogasse a história inteira fora, se eu tivesse percebido aquilo na fase de storyboard, beleza, as 20 páginas que eu joguei fora, elas representaram uma semana de trabalho, e não meses e meses. Será então que dos motivos pelo qual você não está conseguindo fazer o seu mangá, que você não está fazendo o storyboard, você está tentando ir direto ali para a página, e é por isso que a coisa fica mais difícil de vir, fica mais difícil de fazer? E talvez, será que se você está lendo o seu mangá e não está gostando de como está saindo, igual aconteceu comigo, será que não é exatamente por conta disso? Porque está faltando um storyboard aí? Como eu disse, isso foi algo que eu levei anos para aprender e para entender ali o valor e a importância. Então, se você estava cometendo esse erro e agora vai começar a fazer o storyboard, acredito que eu já consegui pelo menos poupar aí talvez muita dor de cabeça que você teria daqui pra frente. Mas esse não é o único motivo que impedem as pessoas de começar ou de fazer o seu mangá. Muitas pessoas não começam o seu mangá por não estarem satisfeitas com o seu traço. Eu entendo isso. Eu realmente entendo essa questão de falar assim, não gosto, eu acho que eu não desenho bem o bastante ainda para fazer um mangá. Inclusive, isso é o que eu mais escuto desde que eu comecei a fazer, desde que eu comecei a postar e publicar meus conteúdos na internet, etc. O que eu mais escuto, leio, né, as pessoas falando exatamente isso. Eu não vou começar meu mangá porque o meu traço não tá bom ainda, porque eu não estou satisfeito com o meu traço ainda, porque eu ainda não desenho tão bem quanto eu gostaria.
ou algo do tipo. Mas o que eu sempre tento dizer para essas pessoas, e eu posso afirmar depois de anos e anos, né, como eu falei, são, sei lá, mais de 15 anos aí fazendo mangás, o que eu posso dizer e afirmar é que você não tem que se preocupar tanto com isso. É óbvio que ter um desenho legal, é óbvio que fazer um desenho bacana, bonito, é legal você ter um mangá com um desenho bonito, né? Ele é mais atrativo, ele chama mais atenção, ele fica mais bonito ali de se olhar. Mas quando a gente está falando sobre fazer um mangá mesmo, o desenho, exclusivamente o desenho, ele representa só 20% desse processo de criação do que faz um mangá bom, do que realmente faz a pessoa gostar do desenho, o que faz a pessoa gostar de ler um mangá, gostar do mangá ali, o que faz um mangá bom. O desenho é só 20% disso. E é exatamente nisso do seu desenho, sobre estar satisfeito ou insatisfeito com o seu desenho, que entra aquilo que eu falei no começo. Comece com o desenho do jeito que tá. E aí talvez até por isso também seja interessante você pegar histórias mais simples, porque você vai desenvolver não só as outras capacidades que você precisa para fazer um mangá, esses outros 80% aí que são necessários para fazer um bom mangá, mas vai desenvolver esses 20% também, que são o desenho. Você vai desenvolver tudo isso junto conforme você vai fazendo o mangá, começando ali por uma história mais simples e tal. E eu tenho que dizer aqui que praticamente nenhum desenhista nunca está satisfeito com seu desenho. Eu vou mostrar aqui de novo as páginas de Legend que eu fiz lá no começo, né? Detalhe que essas páginas aqui são da última versão de Legend. Então, apesar de ser o meu primeiro mangá, isso aqui foi depois de eu jogar fora páginas e páginas e páginas, né? Eu falei aqui, eu joguei 20 páginas, depois joguei 50 páginas fora, depois joguei 70 páginas fora, e aí eu fiz essa versão aqui, que tem 120 páginas de história. Então, a gente vai evoluindo conforme a gente vai fazendo. Então, não se preocupe com o seu desenho como está hoje. E, novamente, caso você ainda esteja muito preocupado e não consiga abrir mão disso, eu deixo aqui reiterado, o desenho, ele representa 20% da criação de um mangá e do que faz um mangá ser bom. E se você quer saber quais são os outros 80%, que é a parte mais importante, né, ali do que faz um mangá ser bom, de como fazer um mangá e ele ser bom, então volta aqui amanhã para a nossa segunda aula aqui do evento Comece Já o Seu Mangá, que é onde eu vou falar mais sobre exatamente o que é importante no mangá para que você consiga começar a fazer o seu mangá e faça ele bem feito. Então, muito obrigado para você que entrou aqui, né, nesse evento. É a primeira vez que eu estou fazendo algo do tipo aqui no canal, né? Um evento com vídeos seguidos assim, vão ser 3 dias de evento. Então a gente se encontra aqui amanhã nesse mesmo horário também e depois de amanhã nesse mesmo horário também para o último vídeo desse evento. Eu espero que você tenha visto aqui inteiro do começo. Caso você tenha pego na metade, entrou na metade, não se preocupa, você pode voltar aí assistir o começo de novo, só que vai rápido porque esse conteúdo aqui ele não vai ficar disponível no YouTube para sempre. Já ele vai sair do YouTube, então não perde os próximos conteúdos porque eles também não vão ficar salvos aqui. Então, novamente, muito obrigado por ter me acompanhado aqui nessa grande jornada, né? E eu torço para que eu esteja te ajudando na sua própria jornada aí rumo a fazer o seu próprio mangá. Deixa seu like aqui para me dar uma força antes de sair e deixa aí marcado na sua agenda amanhã às 7 horas da noite. A gente se vê de volta. Valeu, falou, até amanhã.